Oi! Hoje, sábado, dia 22 de outubro, estamos em uma contagem regressiva para o dia 23, porque falta apenas um mês para o jogo lançar, ou melhor, um mês para a nova era começar. Porque caso você não saiba, o jogo irá lançar dia 22 de novembro. Então nesse vídeo aqui, já que estamos em contagem regressiva, eu resolvi reunir algumas curiosidades sobre o dia 23 que sabemos até o momento que eu achei interessante. Mas, antes de começar, já deixa o like aí, se inscreva no canal e se quiser virar membro, vira aí que você vai estar ajudando muito. Mas enfim, vamos para o assunto principal do vídeo. Começando com a curiosidade mais polêmica até o momento, o dia 23 Edition é o primeiro jogo da série principal a não ter uma versão para PlayStation 4 e Xbox One desde 2013. Com isso, o dia 23 é o primeiro jogo a não ser compatível com nenhum acessório de câmera, fazendo assim o terceiro jogo que você é obrigatório a jogar só com controle, já que o primeiro e segundo jogo logicamente foi o Just Dance 1 e 2, já que a partir do Just Dance 3 já começou a era do Kinect. E isso de controle versus câmera gerou uma briga na comunidade quando foi anunciado que não ia ter mais suporte, que inclusive eu já falei a minha opinião melhor sobre isso aí no vídeo de problemas do dia 23, então se você não viu, tá aí no card. Continuando no futuro, o dia 23 Edition é o primeiro jogo da franquia a estar disponível apenas em mídia digital, já que até mesmo as versões físicas vêm apenas com código, coisa que eu também odiei porque é um código que tem prazo de validade. A próxima é que a lore da história 23 começou realmente no dia 9 de maio, que foi quando o perfil do Just Dance no Twitter tinha postado uma foto da coach Liv Tyrion grávida, que na época eu até fiz um vídeo aqui no canal falando a minha teoria, já que maio até setembro, que foi o mês que anunciaram o jogo, era 7 meses, outubro 8 meses de gestação, novembro, 9 meses de gestação e lançamento do jogo. Indo para curiosidade de músicas, recentemente tivemos a música Magic da Kelly Minogue e Orb Nice do dia 23. E você me pergunta, o que elas têm em comum, Cauã? É que tanto Magic ou Orb Nice faz os dois artistas pegar o recorde de última aparição, já que a Kelly apareceu só no Just Dance 1, os The Beach Boys, que são os caras que cantam Orb Nice no áudio original, também apareceu no Just Dance 1. Com isso, as duas teve 13 anos de demora para os artistas voltarem para a franquia, e até agora as duas músicas estão empatadas. Indo para uma música que me surpreendeu, Dungeon Revoltage tem duas curiosidades. Sem ser a reciclagem básica dos codes de mood e o fundo assim, uma coisa mudou. E não tô falando que fica de noite, e sim o dançarino, porque o P1 é o mesmo nas duas músicas, Mood e Danger. Porém o P2 mudou o dançarino. Em Mood, quem fez o P2 foi o Lorenzo Dassi, não achei a foto dele, porém ele só fez esse trabalho para o Just Dance. Porém Danger, o P2 já foi interpretado pelo Cormier, que para quem não sabe é o mesmo dançarino de We Make Me Feel, que você percebe que foi a escolha perfeita para Danger, porque ele é muito bom com expressão de rosto. A segunda curiosidade é que na versão 16 bits que foi feito pelo animador e diretor australiano Ivan Dixon, ele já fez outros projetos bem mais famosos com animação de clipe, por exemplo no clipe de Feel Like Summer e também na animação do clipe de Learn to Fly, clipe do Surface com Elton John. E eu descobri recentemente que ele até chegou a fazer uma animação para abertura dos Simpsons. E também no Instagram dele ele faz hentai. Ou seja, o cara é bom mesmo. Outra curiosidade, como eu disse no vídeo de ontem, as K3 vão voltar no dia 23 com a nova música delas. Não só com a música nova delas, também elas como coach no Just Dance. Vai ser uma Beatmate estilo Camila Cabello, Todrick assim, porém vai ser uma versão clássica, ou seja, vai ser apenas elas dançando assim. E um fato curioso é que uma das dançarinas está grávida, ou seja, a gente vai ter a primeira coach grávida da história do Just Dance. Lembrando que Liv Tyrion não conta, porque Liv Tyrion é só uma história assim, a dançarina não estava grávida, mas nesse caso, uma das integrantes da K3 realmente está grávida. Dá até pra ver a barriguinha assim. E por último, uma curiosidade que eu não vi ninguém falando ou divulgando mais é sobre Radioactive do Imagine Dragon, que foi uma música que gerou uma polêmica pelo pessoal que gostava da música, já que pela primeira vez fizeram uma versão que tem uma core em pé e uma core acessível sentada para pessoas deficientes. E a polêmica foi bem nisso, já que muita gente queria uma core mais animada, mais frenética, já que essa versão seria perfeita para uma alternativa e não com a versão principal. Como eu não gosto da música, para mim tanto faz se é principal ou se é alternativa, mas a curiosidade aqui vai justamente para acessibilidade, já que literalmente o cadeirante do meio é um cadeirante real. A Ubisoft não roubou uma cadeira de rodas e botou qualquer dançarino, não. A Ubisoft foi lá e realmente chamou um dançarino que tem deficiência. O P2 dessa música é o Florent e ele é um dançarino que trabalha com isso. Mesmo com sua deficiência, não afetou o amor dele pela dança. Então você gostando ou não dessa ideia, desse conceito que tiveram, não podemos negar que isso de acessibilidade para todos é muito bom. E essa é a segunda vez que eles trabalham com algum dançarino deficiente, já que na música do The Weeknd do 21
Também tivemos uma dançarina que não tinha mão e assim adaptaram uma prótese no braço dela. Então, de novo, parabéns Ubisoft pela iniciativa. E eu justamente quis botar essa curiosidade aqui porque eu não vi ninguém falando o nome desse dançarino. E esse até o momento são todas as curiosidades que temos do 23. Logicamente, até o lançamento do jogo vai ter muito mais, então talvez eu faça uma parte 2 no futuro. Aqui eu separei as curiosidades mais interessantes para falar em vídeo. E agora que estamos na contagem final de um mês, agora pro final vai sair muita coisa, então já prepare que nessa reta final vai ter bastante vídeo. Mas agora quero saber a sua opinião. O que achou das curiosidades? Tinha algum que você não sabia? Comentei que eu vou ler e vou deixar um comentário e muito obrigado mesmo a todos os incríveis membros que são Matheus Gamer, Gabriel Ferreira, Octoden, João Pedro, Raboni Santos, John, Wallace, José Neves, Ícaro, Bubu Otávio e Lindo Raro. Muito obrigado mesmo a todos os incríveis membros do canal. Mas pessoal, basicamente esse aqui foi o vídeo, espero que gostaram. Se o like aí, se inscreva e tchau!